Deus tem um tempo de crescimento para cada um de nós, como igreja, como família ou como discípulos. Crescer é inevitável. A pergunta não é se você vai crescer, mas em que você está crescendo. Jesus nos chama para sermos uma igreja crescente, viva, saudável e frutífera. Cresça na palavra, porque raízes profundas sustentam grandes árvores. Cresça na oração, porque intimidade gera transformação. Cresça na obediência, porque fé verdadeira se revela em atitudes. Cresça na confiança, mesmo quando você não entende o caminho. Cresça na adoração, porque fomos criados para glorificar. Cresça na generosidade, porque quem entende a graça, reparte. Cresça na santidade, porque maturidade espiritual exige separação. Crescer exige decisão. Crescer é fruto de maturidade. Crescer é um propósito. Viva o crescimento que Deus tem para você. Aleluia, Senhor, em nome de Jesus. Pode sentar no seu lugar. Meus irmãos, que manhã maravilhosa para buscarmos a presença do nosso Deus, que dia fantástico para que juntos possamos adorar ao Senhor, ser edificado enquanto louvamos, ouvindo as canções, adorando a Deus com os nossos lábios, quando servimos aos nossos irmãos. Como é bom estar na casa do Senhor. Se você se sente assim, diz amém no seu lugar. Como é bom estarmos juntos. Bom, nós estamos na última mensagem da série Cresça. Primeira temporada foi ministrada durante esses últimos 2 meses. E hoje, partilhando a palavra do Senhor, eu te convido a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Nós estivemos caminhando e pensando sobre vários aspectos da caminhada com Deus, onde nós podemos crescer, onde nós somos inspirados pela palavra do Senhor a crescer diante de Deus em estatura e em graça. E hoje, a última mensagem é sobre crescer na santidade. E para isso, eu fiquei muito feliz que esse foi o tema que caiu para mim, porque eu tive uma experiência particular com o Senhor no ano de 2015. Quando estive servindo com a Junta de Missões Mundiais na Argentina, como radical, lá a gente tinha nosso tempo de busca ao Senhor, de leitura bíblica, como todo crente faz, como todo missionário também faz. E durante aquele ano, eu lembro que era março de 2015, até novembro, eu só conseguia ler um texto, Hebreus 12. E é um texto que foi muito importante na minha caminhada, e aqui, revisitando ele, o Senhor ministrou tantas coisas novas sobre o meu coração. Eu fiquei um ano inteiro meditando sobre esse texto, e a cada dia era algo novo, e hoje o Senhor falou algo mais novo ainda ao meu coração, e eu queria partilhar com os irmãos. O texto é a partir do verso de número 1, nós vamos até o verso 15. Então, se você puder me acompanhar na leitura, a palavra do Senhor diz assim: portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar todo o peso que nos impede de progredir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Verso 2, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Assim, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. No combate contra o pecado, ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. Já vos esquecestes do ânimo que ele vos fala como a filhos? Meu filho, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando ele te repreende, pois o Senhor disciplina a quem ama e pune todo aquele que recebe como filho.
é visando a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas se estáis sem disciplina, de qual de todos se tem tornado participantes? Então, não sois filhos, mas filhos ilegítimos. Verso 9. Além disso, tínhamos nossos pais humanos para nos disciplinar, e nós os respeitávamos. Logo, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, e assim viveremos? Pois Ele nos disciplina, nossos pais nos disciplinaram durante pouco tempo, como bem lhes parecia, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes de sua santidade. Nenhuma disciplina parece, no momento, motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça, que por termos sido exercitados nela. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, endireitai os caminhos para os vossos pés, para que o manco não se desvie, mas, pelo contrário, seja curado. Procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e muitos sejam contaminados por ela. Até aí, te convido a fechar os seus olhos, oraremos mais uma vez. Senhor Jesus, nessa manhã eu quero te pedir que o Senhor use da sua liberdade, Espírito Santo, para ministrar o meu coração e dos meus irmãos. Eu quero, por esse encontro com a palavra, crescer diante do Senhor, como cristão, crescer como discípulo de Jesus, como um servo do Senhor, crescer como marido, como pai, como irmão. Que o Senhor me permita e me ajude a caminhar fielmente diante do Senhor, para que a palavra do Senhor tenha sempre um espaço no meu coração, onde ali a sua verdade será lançada. Ali ela crescerá e dará fruto, e fruto que permanece. Ministra, Senhor, ao nosso coração, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, durante o capítulo anterior a esse que nós lemos, o capítulo 11, nós temos ali o autor de Hebreus nos apresentando heróis da fé, pessoas que tiveram a sua vida inteira amassada pela jornada nessa vida e testemunharam e saíram exitosos na sua caminhada. Essas pessoas testemunharam acerca do Deus em quem criam. E é justamente depois de apresentar esses irmãos valentes, heróis da fé, que nós nos deparamos com o texto do capítulo 12. E no capítulo 12 é como se o autor agora parasse de contemplar todos os outros temas que foram apresentados e olhasse agora para nós, sobre a nossa caminhada. E é exatamente aqui que nós encontramos, então, um convite para que nós cresçamos em santidade. Existe um conceito teológico que eu acho muito importante, que Deus está em missão em tudo que faz. Todas as coisas que o Senhor faz porque Ele quer fazer missão, porque Ele quer alcançar pessoas. Então, todas as obras que Deus inaugura na nossa vida não visam apenas a nossa própria satisfação, as nossas próprias bênçãos, o nosso próprio crescimento, mas que a nossa vida, de alguma forma, corrobore com aquilo que Deus está fazendo. Preste atenção nisso. Deus não está apenas engajado nas nossas causas pessoais. Deus nos abençoa como um canal para fazer aquilo que lhe importa mais, que é cumprir o seu propósito. Uma vez que nós entendemos isso, quando nós olhamos para esse texto, nós enxergamos durante todo o capítulo 12, uma chamada a uma jornada de testemunho fiel. Diante daqueles que já caminharam, que já correram a sua própria jornada, nós agora somos chamados a caminhar fielmente. E então nós encontramos nesse texto uma série de lições sobre como nós podemos fazer da nossa caminhada um testemunho sobre o Senhor. Ué, pastor, mas a palavra não é sobre santidade, sobre crescer na santidade? É exatamente esse o ponto. Esses dois assuntos não se separam. Esses dois assuntos são correlatos, porque nós precisamos andar com o Senhor para que Deus seja anunciado.
Não existe a possibilidade de um crente em Cristo Jesus andar com o Senhor e não ser transformado por isso. Porque quando nós somos transformados, nós tornamos visível aquele que é invisível. Quando nós caminhamos diante do Senhor, nós mudamos a nossa forma de viver e de enxergar as coisas, e por isso, essa nossa mudança sinaliza algo. Então nós temos aqui um capítulo que nos leva a pensar sobre todas as coisas que nos levam a caminhar em santidade, para que a santidade seja anunciadora. A ideia central é que a jornada que nos é proposta é um testemunho público de confiança no caráter de Deus. Então, o nosso primeiro tópico é que a santidade é a nossa jornada de fé. Você pode repetir comigo? A santidade é a nossa jornada de fé. Eu acho que o meu passador faleceu. Então, o que nós temos aqui é um chamado do Senhor para que nós estejamos em santidade. E aí esse é um tema que pode soar muito abstrato. O que seria estar em santidade? Bom, a caminhada santa é uma caminhada separada daquilo que as outras pessoas caminham. Em outras palavras, nós como crentes em Cristo Jesus precisamos amar a vontade de Deus. Precisamos nos alinhar com os interesses de Deus. É plenamente possível que pessoas participem das nossas igrejas, dos nossos cultos, que participem dos pequenos grupos, que sejam membros das igrejas, mas elas estejam completamente desalinhadas daquilo que é interesse do Senhor. Elas podem estar buscando outras coisas, tendo outras expectativas em Deus. E talvez elas sequer se alegrem com as coisas que alegram o Senhor. E aí, o que alegra o Senhor? O que alegra o Senhor é que um pecador seja alcançado, que o pecado seja abandonado e que alguém receba vida. Quando isso acontece, essa pessoa que se afastou do pecado, agora é uma nova criatura que se parece com quem? Com Jesus. Ele é o nosso alvo. A caminhada de santidade é o testemunho que nós deixamos para as pessoas à nossa volta. E aí tem uma pergunta que pode parecer até difícil de responder, mas você sabe qual é o maior compromisso de Deus? Com o que Deus realmente está comprometido? Qual é a coisa que mexe com o coração do Senhor? Com o que Ele está realmente preocupado? Para muitas pessoas, Deus está preocupado em que nós sejamos prósperos, de que nós tenhamos o melhor dessa terra, todo ouro e prata, pois Ele é o Senhor, dono do ouro e da prata. Para outras pessoas, Deus está preocupado que nós cumpramos determinados ritos, batismo, ceia, culto toda semana, leitura bíblica e oração. Por mais que a gente encontre virtude nesses entendimentos, a única coisa com a qual Deus está preocupado é com sua própria santidade, com sua integridade, com a sua sabedoria, com seus planos e seus propósitos. Em outras palavras, o compromisso de Deus não é com os nossos interesses, mas com o seu próprio interesse. A grande bênção disso tudo é que nós estamos no alvo porque fazemos parte do interesse do Senhor. Então Deus quer nos alcançar, quer nos transformar e quer nos atrair para si, para que tenhamos a eternidade com Ele. Mas o seu propósito principal está em honrar esse compromisso que Ele tem com sua própria palavra. Deus não está preocupado, comprometido com os nossos projetos pessoais. É por isso que o texto já começa falando sobre disciplina. Porque caminhar em santidade pressupõe disciplina. Porque a nossa carne não almeja as coisas do Senhor. Os nossos impulsos nos puxam para um caminho oposto. Se deixarmos a nossa própria revelia, a gente vai ansiar por satisfazer os nossos desejos, pelas nossas indisciplinas. Nós abandonamos a busca pelo Senhor. Nós mudamos a nossa moral. Ela vai ficando toda desconfigurada,
a gente começa a fazer coisas que são questionáveis diante do caráter do Senhor, mas a gente acha justificativa para isso. A gente tem as nossas intransigências, do tipo, eu nasci assim e vou continuar assim, ninguém muda a minha cabeça. Nós temos esses limitadores. É por isso que a disciplina é a primeira etapa que o texto está falando. Nós precisamos nos submeter a uma caminhada que exige da gente esforço. Por que esforço? Porque se amamos ao Senhor, nós nos esforçamos em deixar para trás as coisas que desagradam a Deus. Simples assim. Simples assim. Eu vi um pastor famoso por aconselhamentos, aquele pastor que fala assim, gente, sabem quem que é, né? E aí ele estava falando lá sobre coisas importantes para a vida de casado, né? E na vida de casado tem uma prioridade maior do que as nossas próprias necessidades e prioridades, que é a prioridade do casal, do casamento. Então, quando eu estou casado, estou dentro de um relacionamento, as minhas prioridades não são só as coisas que me interessam, são as coisas que interessam também à minha esposa. Então, não existe eu manter um relacionamento com alguém que a minha esposa se sente mal que eu mantenha aquele relacionamento. Não faz sentido eu estar envolvido com um trabalho que gera desgaste dentro da minha casa. Eu preciso priorizar quem? A pessoa mais importante para mim. Se a pessoa que é mais importante para mim, que é a minha esposa, está infeliz com as minhas decisões, qual é o sentido? É da mesma lógica que nós partimos quando olhamos para aquilo que agrada ao Senhor. Então, precisamos nos esforçar também para caminhar de forma disciplinar. E o Senhor, quando nos disciplina, sempre nos coloca num caminho de correção que gera sobre nós custo. Não existe uma graça barata. A graça nós recebemos da parte do Senhor, mas ela gera um fruto de santificação. Precisamos caminhar em novidade de vida. Tudo isso que nós vivemos aqui, construímos, levantamos e movimentamos, é para que nós sejamos aperfeiçoados e possamos então ser transformados por aquilo que nós cremos. Por isso ouvimos a palavra, somos exortados por ela, somos confrontados. Por isso, quando nós nos tornamos membros de uma igreja, precisamos dar a chancela para que essa comunidade possa, entre aspas, se meter na minha vida e dizer, você está errado, você precisa de orientação, o seu caminho é pecaminoso, sua vida é torta, você precisa seguir aqui, resolva o seu casamento, os seus filhos, a sua vida com Deus, a sua intimidade, trate disso. Nós falamos, fazemos cursos, nos reunimos nas casas, nós nos oramos, dobramos os nossos joelhos, estudamos a palavra, tudo isso para que o nosso coração seja aberto e Deus entre com a disciplina e nos corrija. E aí você vai dizer, mas é desconfortável. É. Toda correção parece desagradável, mas ela produz em nós santificação. Precisamos ser santificados. E como é difícil ser santificado, como é difícil abandonar os nossos desejos, os nossos impulsos e ceder aos interesses de Deus e não os nossos. Mas eis a grande diferença entre aqueles que dizem Senhor, Senhor e obedecem e aqueles que nunca o Senhor os ouviu antes. Porque aqueles que ouvem o Senhor estão comprometidos com os interesses de Deus, são transformados pela sua própria vontade. Então nós não vivemos a vida baseado apenas nas coisas que recebemos do Senhor, mas principalmente daquilo que nós conseguimos entregar nas mãos dEle. Nós entregamos a nossa vida para Jesus. Preste atenção no que nós falamos, a exaustão em apelos, orações, grupos de discipulado. Você entregou a sua vida a Jesus, pense nisso. Eu até lembro que na época do seminário, tinha um colega meu que falava assim, eu acho ruim a expressão ganhar almas para Jesus. Eu também acho meio esquisito, porque nós não somos os caça-fantasmas. Nós somos cristãos, e o que a palavra do Senhor vai dizer é que nós somos pescadores de homens. É isso que Jesus vai dizer. E logo em seguida ele vai lá e expulsa o demônio de um homem. O que nós somos chamados para fazer é resgatar a humanidade que Deus plantou na nossa vida, na vida dos nossos irmãos. Então nós fomos chamados para ganhar vidas para Jesus. E vida é muito mais complexo do que um conceito abstrato e etéreo que é a alma. Vida é escolha.
vida é projeto, vida é relacionamento, vida é carreira, vida é sexualidade, vida é dinheiro, é tudo que está relacionado com a nossa vida, e nós precisamos entregar essa totalidade a Jesus. Isso é entregar a vida para Jesus. E se entregamos a vida para Jesus, ela não nos pertence mais. Ele é Senhor sobre as nossas vontades, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos projetos, sobre os nossos relacionamentos, sobre tudo. Ou Ele é Senhor sobre tudo, ou Ele não é o nosso Senhor. E se nós não entendemos isso, nós caminhamos sem novidade de vida. Nós estamos falhando na jornada que nos é proposta. A jornada que nos é proposta. A jornada percorrida pelos heróis da fé foi a jornada de negar aos seus próprios instintos e seguir um caminho mais excelente. O texto nos aponta duas coisas interessantes, que nós precisamos abandonar o peso que nos atrapalha e o pecado. O que é o peso? Eu gosto dessa diferenciação. O peso é aquela coisa que nós carregamos, que às vezes nem é pecado, mas ela está ali ocupando espaço. Se você já fez uma viagem, você reparou que na hora de colocar as coisas no carro, às vezes você está carregando uns negócios que não faz o menor sentido. Esses dias eu fui ver, eu estava levando roupas que eu tinha separado para doação, já fazia 6 meses no porta-mala ainda. Aí eu fui fazer umas compras, não tinha espaço, porque tinha sacolas de roupa lá. É horrível. Eu vou dar um exemplo mais prático. Você está com o carrinho de bebê aqui, e hoje você está sem o bebê no carro. Por que de acho você está levando o carrinho de bebê dentro do porta-malas? Vai atrapalhar na hora de fazer aquilo que nós estamos indo fazer. É da mesma forma, existem coisas na nossa caminhada que elas não são necessariamente um pecado, mas elas são coisas que estão pesando na caminhada. São compromissos com coisas do dia a dia. São opiniões que a gente prioriza mais. São relacionamentos. São coisas que tiram da gente o tempo na presença do Senhor. Não é pecado você assistir todas as temporadas da sua série da Netflix. Você pode gostar das séries da Netflix, da HBO Max, seja lá o qual você assiste. Você pode gostar, inclusive, de The Chosen. Mas nada disso deve ocupar o espaço daquilo que deve importar mais. É a presença do Senhor, a caminhada com o Senhor, a disciplina do Senhor. Então tem coisas que nós precisamos deixar de lado, que elas atrapalham por simplesmente ocuparem espaço. Mas existe também o pecado, e esse também é um embaraço. Não dá para o crente caminhar sem deixar o pecado. Deixe a fofoca, deixe a intriga, deixe a conversinha, deixe a relação sexual fora do casamento, deixe tudo aquilo que você sabe que desagrada ao Senhor, que ainda está ali. Precisamos deixar essas coisas, porque elas nos atrapalham. Como que elas nos atrapalham? Elas fazem com que a nossa caminhada não seja eficiente, com que o nosso andar não seja retilíneo, com que Deus não seja visível. Esse é o problema. Quando alguém caminha de forma incoerente, sem tempo com o Senhor, ou ainda carregando um pecado, isso se torna público, é um escândalo. As pessoas que vão querer andar com o Senhor não vão querer parecer contigo. Elas não vão querer andar à semelhança de alguém que, quando abre a boca, traz palavras de desgosto, de amargor. Vamos falar mais à frente sobre isso. De azedumes do nosso coração, que nós carregamos porque estamos com o pecado ainda dentro de nós. A segunda coisa é que precisamos manter os nossos olhos fixos em Jesus. Porque Ele é o princípio organizador de tudo. O versículo 2 apresenta Ele como autor e consumador da nossa fé. Ele não apenas iniciou a corrida, mas Ele completou. Desprezou a vergonha, suportou a cruz e está sentado na presença de Deus. Quem corre com os olhos nele não está perseguindo um ideal abstrato, está olhando para alguém que disse, é possível. Eu tornei possível. Nós precisamos de Jesus, porque do contrário, nós nos tornamos legalistas. Nós vamos estar mais preocupados com normas, regras, protocolos, leis, regimentos. Nós nos preocupamos mais com as pessoas estarem debaixo de um jugo moral. Mas quando nós miramos em Jesus, nós caminhamos para um relacionamento com Deus. Nós olhamos para uma caminhada com o nosso Senhor e Mestre. E então,
faz sentido servir alguém que é melhor do que a gente, alguém que já venceu a corrida, alguém que é o vencedor. Por isso nós precisamos de Jesus, olhar para Ele, caminhar em sua direção. O verso 3 fecha com uma instrução terapêutica. Considerai aquele que suportou tal contradição dos pecadores. A santidade sem a mediação de Jesus é apenas esforço moral. Com ela virá resposta de amor à vida das outras pessoas. Nós precisamos considerar que Jesus suportou aos pecadores, para que nós também entendamos que precisamos caminhar em santidade. Segundo ponto, por gentileza, a santidade e o nosso testemunho sobre Deus. A ideia central aqui desse trecho, desse recorte, é que quando nos santificamos, deixamos de ser pecado e nos tornamos testemunhas. Essa é a seção mais desafiadora do texto. Eu gosto muito porque aqui nós encontramos uma série de desafios de disciplina. Os versículos de 5 a 8 citam provérbios, para estabelecer que quem não é disciplinado não é filho legítimo. E o argumento é inversamente recorrente. A dor do processo de santificação é o que prova a relação e não a rejeição. Pensa comigo. Se nós estamos sofrendo por aquilo que causa sofrimento no Senhor, se nós estamos deixando aquilo que Deus nos chama a deixar, esse sofrimento mostra que somos filhos. Essa preocupação com o que agrada ao Senhor é a maior confirmação de que a nossa vida está em Jesus ou não. Pense sobre isso. Se nós não nos importamos com o que Deus se importa, nós não estamos em Deus. Se nós nos importamos com o que agrada ou desagrada ao Senhor, se configuramos a nossa vida a partir disso, de fato, estamos em Cristo. É esse parâmetro que precisamos ter na nossa caminhada de fé. Assim, conseguimos entender que essa correção Deus está aplicando sobre quem? Sobre qualquer um? Não, sobre os seus filhos que Ele ama. O versículo 11 traz um ensino interessante. O processo é insuportável por dentro, mas ele é frutífero por fora. Toda disciplina parece, no momento, ser motivo de tristeza e não de alegria. O autor de Hebreus não está romantizando as dificuldades da vida, mas ele está trazendo uma visão de propósito, de sentido. O crente não é um masoquista, ele não é um lunático, que está aqui só porque sofrer, ele acha que se ele sofrer demais, ele ganha alguma coisa lá no céu. Pelo contrário, ele entende o tamanho do favor que lhe alcançou e por isso, ele não consegue andar longe do que agrada ao Senhor. A lógica é diferente. E aqui é um dos pontos mais densos do que a gente está lendo aqui. Nós precisamos caminhar de forma fiel. J.C. Ryle tem um livro chamado Santidade, e ele fala sobre um conceito muito interessante. Quando nós nos santificamos, deixamos de ser pecado e nos tornamos testemunho. O que isso significa? Que a nossa caminhada deixa rastros. O verso de número 11, que nós lemos, o verso de número 13, diz assim, fortaleçam os vossos pés, verso 12, portanto firmai as mãos cansadas, os joelhos vacilantes, endireitai os caminhos para os vossos pés, para que o manco não se desvie, mas pelo contrário seja curado. O que esse texto está dizendo é que a nossa caminhada, ela deixa marcas. Quando nós caminhamos em direção a Jesus, deixamos um rastro. E a nossa caminhada precisa ser reta em direção a Jesus. Para quê? Para que aquela pessoa que ainda não conhece a Jesus, que é um manco, um perdido, alguém que está caminhando de forma tortuosa pela vida, se ela simplesmente pisar nos mesmos lugares que nós pisamos, ela encontrará um caminho até Jesus. É por isso que caminhar em santidade também é fazer missão. Se nós não caminhamos em santidade, nós estamos indicando um caminho errado. Quando nós não caminhamos alinhados com o caráter de Deus, nós trilhamos um caminho torto. E é por isso que o texto diz, fortaleçam as mãos cansadas. Cansadas do quê? Do trabalho, continue trabalhando.
os joelhos vacilantes, o caminho tortuoso, as desviadas que nós damos, as pisadas fora da faixa. Arrume o seu caminho, porque alguém está olhando, e se essa pessoa simplesmente caminhar nos mesmos lugares que você, ela deve encontrar Jesus. É isso. É por isso que a santidade é um instrumento do nosso testemunho sobre Deus. E aí tem a minha parte preferida do texto. Se esforcem na santificação e na paz com todos, pois sem santidade ninguém verá a Deus. O texto inteiro, os irmãos estão comigo no texto, desde o capítulo 11 sobre testemunho, o capítulo 12 do verso 1 em diante sobre disciplina e testemunho, sobre o que é o verso 14. É que se eu buscar muito ao Senhor eu vou ver a glória de Deus. A própria palavra do Senhor diz que nós não veremos a face do Senhor. Mas o que o texto está dizendo é que se nós não caminharmos em santidade, Deus não é visível, Deus é visto pelo caminhar da sua igreja. Por isso nós precisamos estar em paz com todos e em santificação, porque se nós não estamos unidos em santidade, Deus não se faz visível. Nós estamos mostrando outra divindade que não é una e que não é santa, e Deus é triuno e santo. Se nós caminhamos em unidade e em santidade, quando alguém entra nas portas dessa casa, quando alguém entra na sua casa, ela se depara com o caráter de Deus ali vivo, aleluia! Assim deve ser. O texto inteiro está falando sobre a santidade como uma inspiração vocacional. E olha como a gente distorce tudo. Nós nem sequer enxergamos com o que Deus está realmente preocupado. O versículo de número 15 traz uma coisa excepcional. Olha o que o texto diz. Cuidem para que ninguém se abstenha da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, muitos sejam contaminados por meio dela. Nós precisamos caminhar, cuidando para que o nosso coração não se azede, nem o de ninguém. Nós precisamos caminhar de forma que a gente inspire os nossos irmãos, mas quando alguma coisa estiver errada, nós precisamos tratar, nós precisamos ser tratáveis, e precisamos tratar, não dá para fazer vista grossa de coisa errada, e também não dá para fingir que está tudo bem. Se a raiz de amargura brota no nosso coração, nós somos um câncer no meio do povo de Deus. Somos um câncer. Nós espalhamos o quê? Todo tipo e toda sorte de maledicência. Nós nos tornamos pessoas azedas, difíceis de lidar, que não caminham junto com a igreja, que tudo estão travadas no seu relacionamento com Deus. Como nós apontaremos uma direção de santidade se nós não cuidarmos mutuamente uns dos outros? Precisamos caminhar juntos em santidade. A santidade anda junto com a unidade. A santidade sem a unidade é etérea. Gente santa demais, que não convive com ninguém, mostra uma relação espiritual meio bizarra. Como essa pessoa tem família? Como ela frutifica as coisas que ela consagra ao Senhor? Qual o impacto dessa santidade? Quando nós caminhamos somente em santidade, nesse sentido, nós nos tornamos o santo que levita, flutua. Mas quando nós nos relacionamos, nós entendemos a segunda parte. A unidade sem santidade vira uma espécie de clubismo. Nós nos tornamos amigos apenas, um clube apenas, e perdemos o senso de propósito. Por isso precisamos caminhar em santidade e em unidade. Só santidade sem unidade não é o suficiente. A caminhada nos é proposta. Nós somos chamados a caminhar fielmente, não apenas como indivíduos, mas como comunidade. Precisamos uns dos outros. Precisamos caminhar em santidade. Paz com todos é como um testemunho de fé. Porque quando nós estamos em paz, testemunhamos que aqui quem governa não é o meu nem o seu ego, mas é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de paz. Quando estamos em unidade, comunicamos para as pessoas que Deus faz pessoas diferentes, com instruções diferentes, com contextos familiares complexos, com divergências de opinião político, ideológica,
ainda assim caminharem em unidade, se chamarem de irmãos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Se nós não estivermos comprometidos com Deus e com a sua missão, como faremos que Deus seja visível em nosso meio? A raiz de amargura brota quando o nosso coração não vigia em relação a esses propósitos, quando nós tornamos os nossos interesses mais importantes do que os interesses do Senhor. E para fechar tudo que a gente viu aqui, nós precisamos crescer, avançar em santidade. Precisamos ser hoje melhores do que ontem. Isso não diz respeito apenas ao que nós fazemos em casa, quando estamos a sós, mas diz muito sobre qual é o Deus que governa todas as esferas da nossa vida. Precisamos ser mais santos, mais unidos, precisamos caminhar em unidade, precisamos mais e mais e mais do Senhor. A imagem de Deus se torna legível nos homens na medida em que a santidade transforma aquilo que o pecado distorceu. Quando a santidade muda a nossa forma de viver em casa, de viver os nossos projetos, de viver os nossos sonhos, Deus se torna visível no nosso meio. Qual é o nosso desafio agora? Que possamos caminhar fielmente a jornada que nos é proposta. Uma jornada de disciplina, onde nós somos afiados pelo Espírito Santo, provados pelo fogo, onde nós somos alinhados com a vontade do Senhor, onde nós deixamos de lado as nossas opiniões, deixamos de fazer como o profeta Jonas e obedecemos amando o que Deus ama. Por mais que fazer o que Deus ama soe contraditório para as outras pessoas, porque nós não estamos preocupados com as opiniões públicas, mas sim com aquilo que Deus está preocupado. Quando nós alinhamos o nosso coração assim, caminhamos sinalizando o Deus em quem cremos. E eu te convido a ficar em pé no seu lugar, nós vamos orar ao Senhor agora. Eu te convido a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça, apresentar diante do Senhor a sua caminhada, pedindo para que Deus ministre sobre o seu coração as áreas onde a santidade do Senhor precisa tocar a sua vida, para que Deus mostre sobre você os lugares onde o teu caminhar precisa ser alinhado, para que a sua vida cresça em santidade, para que você seja mais parecido com Jesus amanhã do que hoje, e hoje melhor do que ontem, para que Deus seja visível na sua vida, para que o Evangelho entre na tua história e mude as coisas de lugar, troque as prioridades, para que Jesus seja sempre o centro. Vamos orar. Senhor Jesus, nós nos consagramos diante do Senhor e te pedimos, nos ajuda a caminharmos em santidade, em novidade de vida, a seguir a jornada que o Senhor nos propõe, felizes por cada uma das transformações que o Senhor faz na nossa vida, quando nós deixamos o pecado, quando nós mudamos as nossas convicções por causa do Senhor, quando nós finalmente vivemos uma nova vida a partir do encontro com Jesus. Seja o nosso Senhor, nós queremos entregar dia após dia, não apenas a nossa alma, que nós nem explicamos direito, mas quem nós somos, a nossa vida. Nós entregamos o governo da nossa história e pedimos, Senhor, nos ajude a caminhar fielmente a jornada que nos é proposta, que nós possamos encontrar ao fim dessa jornada aquele que é o autor da nossa fé, aquele que consuma em nós a sua obra, Jesus, o motivo, a razão. É por isso que nós caminharemos, e é por isso que te peço, Senhor, perdoa as nossas falhas. Nós abrimos aqui diante do Senhor cada uma das nossas iniquidades, os nossos orgulhos, os nossos pecados ocultos, as nossas vergonhas em tratar dessas coisas, e nós te pedimos, Senhor, intervém na nossa vida, nos ajuda a sermos santos, porque o Senhor é santo, a sua palavra nos garante isso. Nós precisamos caminhar como o Senhor nos chama para caminhar. É por isso que nós oramos assim, e nós nos comprometemos, Senhor, a dia após dia matar a nossa carne e trazer vida à nossa caminhada com Jesus. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.